Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Lone Locke e esse aqui é meu vídeo sobre o episódio 5 de ReZero. Antes de mais nada, já peço que vocês deixem um like e se inscrevam no canal para receberem mais vídeos como esse. Bom, bora lá então. Vamos falar então o que rolou no episódio dessa semana. Que por sinal, parece que não durou nem 5 minutos. E olha que aconteceram várias coisas, hein? Inclusive, tem uma, que até agora eu não fui capaz de superar. Opening End no mesmo episódio. Não pode ser. Bom, vamos lá. Primeiramente, o nosso tão odiado Bispo da Ganância, né? Ele abre o episódio já esperando uma resposta da Emília sobre ela ser virgem ou não. E é bem como eu já esperava mesmo. Ela afirma que não fazia a menor ideia do que aquilo significava. E provavelmente isso tinha soado como uma das melhores respostas possíveis ao ouvido do Regulus. Eu não vou dar spoilers, mas a verdade é que ele não é bem do jeito que provavelmente vocês estão pensando aí, tá? Muito pelo contrário. Aqui nessa cena é legal também destacar um ponto que pode passar batido para muitas pessoas. Ao chamar uma das suas esposas lá para vestir a Emília, ele se refere à mesma como o número 184, enquanto que a Emília seria sua 79ª esposa. Então surge uma pergunta nas nossas cabeças, né? O que teria acontecido com essas outras esposas? Estranho, né? Pois é, fica a dúvida no ar. Depois que o Regulus ele sai da sala, a Emília fala que não lembra de ter se tornado sua esposa em momento nenhum. E a jovem então explica que a sua opinião é irrelevante se o bispo em sua mente assim quisesse que fosse. A nossa protagonista diz que aquilo é um absurdo e que o Regulus até lembrava ela de um rei maligno que ela tinha visto uma vez em um livro. A esposa 184, curiosamente, concorda com a Emília e pede que ela se vista. A nossa protagonista, então, impotente diante daquela situação, apenas olha para a janela e sussurra o nome do Subaru. Coitadinha, né? Ou melhor, coitadinha do Subaru, que vai ter que fazer sei lá o que para tirá-la de lá, né? Só enfrentar o Regulus Corners, basicamente. Bom, na sequência, o anime ele corta agora para o alto do prédio lá da prefeitura, onde o nosso herói, o Julius e a Crush se deparam com o Roy Alfred, que é um dos bispos da Gula. Enquanto ele estava lá se esquivando dos golpes, ele claramente fica provocando os três para eles baixarem a guarda e achar o momento certo de devorar eles. O Júlio, vendo que eles estavam perdendo tempo, ele fala então que cuidava dele e pede que o usuário de garotinhas, sacanagem, siga adiante junto com a Valkyria. Ele fala assim por causa do conselho que o All deu para eles antes de não revelar seus nomes para o bispo da Gula. O nosso protagonista então concorda com o Yuli e entra lá na cúpula do prédio, quebrando a janela com a Crush carregando em seus braços. Subaru, por sinal, ele tá bem mais forte e habilidoso que no início da série, definitivamente. Assim então que eles entram lá, aqui certamente tem o início o segmento mais marcante do episódio todinho. Eles logo se deparam com o Mecha que era usado para fazer as transmissões e com um dragão enorme que estava junto de uma garotinha amarrada. A Crush então ela desfere vários golpes contra a criatura enquanto o Subaru resgata a menininha. Após o dragão ser prontamente neutralizado, a criança revela que os outros reféns estavam presos na sala ao lado. Foi nessa hora então que quando o Subaru abriu a porta ele teve uma surpresa bizarra. A sala estava cheia de moscas gigantes. O garoto entrou em choque e não entendeu direito o que era aquilo. E nisso a gente ouve um grito da Crush caindo desacordado. Quando o nosso herói então olha para trás, ele vê que na verdade a garotinha não era uma refém, mas sim a culpada por tudo. Ela então muda de forma e se revela como sendo a própria Capela de antes, porém agora na sua forma de humano. A Bispa da Luxúria, ela então pisa sobre o corpo caído da Crush e o Subaru pede que ela saísse dali imediatamente. Aí então que a Capela começa a provocar e fica perguntando se ele estava encantado por suas belas pernas ou pela carne imunda da sua amiga. Nessa cena, diferente da Nóbil, ela até começa a pisotear os seios da Crush. E apesar disso ser um fanservice com Senaete, até que é uma atitude bem condizente para alguém que se diz bispo da luxúria, certo? O Subaru, então, furioso, ele responde que ela não é digna de colocar os seus pés sobre a sua amiga.
E nisso então ele agarra uma pedra do chão com seu laço e taca com tudo na cara da vilã. Ela nem fez questão de desviar ou então se defender. Ela recebeu o impacto em cheio e ainda aparentou sentir uma espécie de prazer em ficar toda desfigurada na sua frente. De novo, como é reserva, é claro que ela se regenerou rapidinho, né? Logo em seguida, a Capela manda o garoto ao chão então com uma rabada e pergunta se ele tinha ideia do que ela seria. O Subaru então ele pergunta se ela era um dragão que se transformava em humano, né? Ela ri então da sua tolice e golpeia ele direto, com direito até mesmo a criar asa para fazer isso. Nesse ponto, ela revela então, enquanto demonstra, que ela pode assumir qualquer forma que ela desejar. E essa cena dela mudando de corpo também foi original. Inclusive até me lembrou um pouquinho, vamos ver quem lembra, o Orochimaru lá em Naruto lutando contra o Hiruzen. Alguém aí lembra? Quero só ver nos comentários. Bom, após o nosso amigo então testemunhar aquela cena grotesca, a Bispa então ela pergunta se agora ele tinha ideia de quem era aquele dragão e as moscas de antes. E pessoal, o Subaru em choque finalmente liga os pontos e percebe que na verdade eles eram apenas os reféns transformados. Ou seja, por isso que eles derrotaram tão fácil o pobre dragão lá no início. E cá entre nós, ela também agora tá me lembrando um pouco até o Mahito do Jujutsu Kaisen com aquelas transfigurações inertes que ele fazia, né? Eu pelo menos achei. Bom, voltando, né? Completamente enojado, o Subaru pergunta por que ela fazia aquilo. Ela então responde que ela fazia aquilo justamente porque ela acreditava que ninguém podia continuar amando as pessoas se elas adquirissem um aspecto repugnante. O Subaru não conseguindo mais lidar com aquele circo de horrores, ele só pede que matasse ele logo. E eu honestamente faria o mesmo, viu? Só que dessa vez parece que o vilão não está disposto a atualizar o nosso contador de mortes aqui em cima, viu? Ela bizarramente fala que jamais faria aquilo, pois ela queria ser amada pelo maior número de pessoas possíveis, pelo maior tempo possível e também da forma mais profunda que houvesse. O nosso herói, então, ele afasta a Capela com seu chicote e vai ver se a Crush estava bem. A Bispa, nessa hora, só confirma, então, o seu ponto e fala que ele fica toda hora ali babando pela carne da fêmea porque ele desejava o seu corpo. O garoto, então, nega aquela baboseira doentia da Bispa e ela, irritada, manda ele não se atrever a disfarçar o seu desejo carnal, travestindo ele de amor. Nisso, ela, então, se transforma na Emília e caminha até ele, questionando se ele ainda iria continuar com aquela conversa fiada de amor e de alma gêmea se a sua pessoa amada virasse uma mosca nojenta. Para completar, ela ainda se rasga no meio, bem na sua frente, e completa que bastava os homens apenas apreciarem a ela. Ou seja, pelo que parece, além de desprezar e amar traumatizar os seres humanos, ela queria ser a única pessoa no mundo pela qual as pessoas sentissem desejo. Olha, essa daqui pode até não ser a mais poderosa, mas como muitos vêm dizendo, ela realmente parece ser a mais psicopata de todos os vilões que passaram lá em ReZero, hein? Uau! Ela, diferente dos outros, ela faz o mal pelo mal, e não por um fim específico. Enfim, seguindo. Depois de todo esse espetáculo, ela então transforma os seus punhos em cabeça de leão. E aqui ela arranca a perna ferida do Subaru, deixando ele caído e agonizando de dor. Não, foi brutal, brutal. Mas como ainda não estava ruim o suficiente, a Capela resolve ir além. Ela então decide agora envenenar eles, derramando seu sangue de dragão para ver o que aquilo ia causar no corpo da Crush e do Subaru. Talvez seja isso, inclusive, que ela tenha feito com as outras pobres vítimas. Aqui a gente pode ver tanto a Crush como o Subaru então se retorcendo de dor, enquanto eles sentiam o sangue dela queimar eles. Só uma pausa. Vocês então perceberam ela falar que ela tem sangue de dragão, né? Pois bem, isso então deve ser mais uma dica ou pista que ela era mesmo da antiga família real de Lugúnica. Voltando então de novo, enquanto ela se deleitava ali com o sofrimento alheio, o dragão que havia sido derrotado lá no começo, ele consegue ficar de pé outra vez. E ele cria uma abertura na parede lançando suas chamas. O Garfio
o Ricardo e o Wilhelm, que ainda estavam lá embaixo, enrolados, lidando lá com os dois cultistas que eram da pesada, eles conseguiram então avistar o estrago dali. Agora, enquanto tudo isso acontecia, paralelamente lá na sala do comitê de crise, o Kiritaka ele informa a Anastácia que não está conseguindo falar com os outros membros do Conselho dos 10. E que, né, muito provavelmente isso devia ser coisa do culto da bruxa. A Anastácia demonstra preocupação pela vida dele. Porém, o nobre, surpreso pela sua consideração, ele pede que ela então se prepare para evacuar a cidade. Nisso, eis então que surge a minha vilã favorita. Quem? Isso mesmo, Sirius Romani Conde. Se eu tivesse mais espaço aqui atrás, inclusive eu colocava mais um quadro, eu juro. Enfim, a Bispa da Hira, ela chega arrebentando com tudo, e daquele jeitinho de sempre, né? Sempre se desculpando e agradecendo ao mesmo tempo. Ela provavelmente, como era óbvio, estava atrás do Kiritaka. Porém, antes que ela pudesse seguir em frente com o seu plano, os dois irmãos da Mimi, o Tive e o Retaro, junto da Féris, eles aparecem para intervir e ajudar a Anastácia. Ela então, aliviada, sai às pressas de lá dizendo que ia ganhar tempo. Enquanto Kiritaka e ela corriam, eles acabam dando de cara com os escamas brancas de Pristela. E o nobre pede então que a garota fosse embora dali para ficar em segurança, que eles iriam cuidar do resto. Ele, inclusive, aqui ele entrega a cidade de Pristela nas mãos dela e pede ainda que ela ficasse incumbida por proteger caso acontecesse alguma coisa. E alguma coisa que certamente a Anastácia não esperava. Agora, cortando lá pro imbróglio que o Reinhardt tava com seu pai, né? Enquanto o Pinguço lá tava segurando o seu filho preso, porque ele mantinha a Felt como refém, num dado momento, do nada, começou a aparecer um monte de besourinho Zoda lá dentro. A gente até podia imaginar que isso fosse coisa da capela, né? Só que não. Em um dado momento, esses Zodas, eles começaram a avançar para cima do Heinkel e da Felt. E essa que, por sua vez, acaba conseguindo se desgarrar. Agora com a garota livre, o Reinhard prontamente pula para cima do pai e imobiliza ele. O Heinkel então fica perguntando se ele ia ter coragem de matar o seu próprio pai de sangue. E bem, a Felt, que não tem nada com isso, ela pegou e sentou uma garrafada de vinho na cabeça do maldito. E aí ele caiu desacordado. Gostei da Felt agora. E aqui então, o que a gente fica sabendo então é que aqueles insetos que apareceram num velho conhecido nosso. O nosso nosso querido comerciante Otto Suin. E quem diria, né? Ele salvando o Reinhard. O Otto é realmente Otto Patamar. O comerciante então ele conta que ele foi abordado pelo bispo da Gula, no caso o rei Batenkaites, e que ele só saiu vivo por causa dos guardas escamas brancas que apareceram a tempo. Uma vez então que ali a situação tinha se resolvido, a Felt ela manda o Reinhard ir ajudar os outros, enquanto ela ia carregar o Heinkel até um abrigo. Bom, depois dessa cena, os alarmes da cidade começaram a tocar. E como era evidente, o culto da bruxa tinha dado então início ao plano de inundar a cidade. Um dos portões, inclusive, tinha sido aberto. O anime então quarta de novo lá para o prédio da prefeitura. A água agora ela chega arrebentando com tudo. E o Garf, agarrado a um poste, ele segue preocupado olhando lá para a cúpula da prefeitura onde o dragão havia feito mais disparos. Ele então consegue avistar a criatura saindo de lá com a Crush amarrado em suas patas, junto do Subaru ali pendurado. Porém, antes do dragão escapar, a capela consegue acertar um último golpe na sua cauda, que faz então o Subaru, que já estava mal sem pernas, se desequilibrar e cair desacordado nas águas. E assim então se encerra o episódio pro desespero do Garfio e para nós da audiência assistindo aquela cena trágica. Ou seja, Subaru com uma perna decepada, envenenado e prestes a se afogar. Parece aquele meme lá, né? Tava ruim, agora parece que piorou. Caramba, hein? Falando sério. Até eu já tô meio que torcendo pra ele morrer logo e voltar. Só que, gente, a verdade é que a gente não sabe que ponto que ele vai retornar agora, né? Já pensou se ele voltar ali diante da Bispa da Luxor de novo? Aí tá lascado. Enfim, eu fiquei com uma coisa em mente também esse tempo todo. Não sei se vocês. Eu acho que não foi muito esperto da parte da capela transformar um dos reféns em dragão, né? Tanto bicho fraco, ela deu todo esse poder para um civil. Enfim, eu só sei que se o Subaru e a Crush
não tivesse ali o dragão, eles muito provavelmente ainda iam estar sob o poder dela, né? Mas essa é a minha opinião. Ah, e antes que eu me esqueça, teve ainda uma cena extra que é super importante. No caso, enquanto a Emília lá do Castelo do Régulos assistia a cidade ruim em caos, mais uma transmissão da capela então vai ao ar. E como eles tinham irritado ela, agora ela tinha mais 3 exigências além dos restos mortais da bruxa. Primeiro, entregar o tomo da sabedoria que alguém tinha trazido para a cidade. Segundo, entregar um espírito artificial que estava ali descansando em Pristela. E terceiro, ninguém devia interferir no casamento da Emília com o Régulos Cornos. Esse final te deixou bem confuso, né? Eu sei. A gente ainda não sabe o que seria esse tal tomo. Se seria o original da Equidna ou só mais um dos gospels dos bispos. Só lembrando que aqueles do Roswell e da Beatrice já tinham sido destruídos. E quem que seria esse espírito, hein? Ao meu ver, parece ser a Beatrice que ela estava se referindo. Mas pode ser, por exemplo, o Puck. Como que a gente vai saber? E por último, por que a capela não iria querer que tivesse interferência no casamento, sendo que os bispos não ligam para o objetivo dos seus colegas de profissão? Quem que supostamente teria forçado ela a falar isso? Ela, inclusive, faz questão de mostrar que ela não dava a mínima para o casamento. Como eu disse, são várias perguntas então que ficam pelo ar. E só tem um jeito da gente saber a resposta, que é acompanhando a história. E adivinhem só, é para isso que eu estou aqui. Então, continuem ligados aqui no canal, que semana que vem vai ter mais. E por favor, verifiquem o seu like e se inscrevam no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Bom, não se esqueça então de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, seja desse vídeo ou do episódio. Não precisam ter papas na língua, tá bem? Dito isso, eu então vou ficando por aqui, galera. Fui!